No 3, você tem que fazer assim, 1, 2, 3. Aí, graça e paz, irmãos. Que bom que nós podemos estar juntos novamente. Estudar a palavra do Senhor, conversar acerca da Escritura, aprendermos um pouco mais do Senhor. É um privilégio para nós podermos ter a palavra do Senhor como um recurso para nós, né? Esse recurso tão abundante para nós. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, que nos ajude no entendimento da palavra do Senhor, nos dê sabedoria para assimilar aquilo que a Escritura tem a nos dizer. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor nessa noite. Nós somos sabedores de que a Tua palavra é a fonte, é o nosso alimento, é o nosso pão, é a luz que ilumina os nossos caminhos, e sem a Tua palavra nós nos tornaríamos miseráveis, famintos, sem nenhum conhecimento do Senhor. Por isso, clamamos ao Senhor por misericórdia, que não esconda de nós este maná nesta noite, que nós possamos aprender do Senhor, que nós possamos entender a Tua vontade e ter a Tua palavra de forma clara e objetiva nos nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Mateus capítulo 5, quero convidar os irmãos a abrirem Mateus capítulo 5. Nós, enquanto os irmãos abrem aí, nós temos lido esse texto, que é conhecido como Bem-aventuranças, com o intuito de responder a uma pergunta bem simples. A pergunta é simples, a resposta que talvez não seja tanto. Quais são as características de um discípulo de Jesus Cristo? A intenção nessa série que nós estamos estudando é conversar um pouco sobre o discipulado, sobre ser discípulo. Porque existe certamente hoje, mas isso já existiu no decorrer do tempo, uma ideia de que se confunde religiosidade com fé. Ser cristão não é simplesmente participar de uma igreja. Eu tenho dito aos irmãos aqui algumas vezes que nem todas as pessoas que participam da igreja são discípulos de Jesus. O Senhor Jesus já nos ensinou sobre isto. Há joio plantado no meio do trigo. No meio do povo de Deus é possível que existam pessoas que não são povo de Deus. Por isso a gente não deve se escandalizar quando acontecem algumas coisas, porque pode ser que não era povo de Deus, né? Mas um fato é verdade: todo discípulo de Jesus congrega, todo discípulo de Jesus está na igreja, mas nem todos que estão na igreja são discípulos de Jesus. Então, o que é que caracteriza? Nós estamos, desde o ano passado, tentando entender isto. Nós já vimos o que é ser um discípulo de Jesus. Descobrimos que um discípulo de Jesus é aquele que não apenas segue Jesus, mas aprende de Jesus e imita Jesus. Isso é um discípulo. Para ser um discípulo de Jesus, eu preciso andar com Jesus, eu preciso aprender de Jesus, eu preciso imitar Jesus. E como é que eu sei? Quais são as características que eu posso perceber? Essa é a leitura que nós temos feito nesse texto,
Porque o que Jesus está fazendo nesse sermão da montanha nada mais é do que isto: determinar qual é o padrão do seu reino. Qual é o padrão do reino de Deus? Qual é o padrão que o Senhor estabelece para o seu reino? E ele começa respondendo isto, dizendo como são os cidadãos desse reino. E algumas afirmações de Jesus aqui, elas são surpreendentes. Primeira característica que Jesus estabeleceu para os cidadãos, os súditos do seu reino, é que felizes são aqueles que são humildes de espírito. É desses que se constituem o reino de Deus. E nós vimos, quando estudamos isto, que humilde de espírito não tem a ver com aquela pessoa pobre, moribunda, que não sabe falar direito, tímida. Isso não tem nada a ver com isso. Jesus não está tratando disto. Essa humildade de espírito tem a ver com o reconhecimento da nossa pobreza diante de Deus. Quem somos nós diante do Senhor? O que somos nós diante do Senhor? O que temos a oferecer diante do Senhor? Nós somos pobres, miseráveis diante do Senhor. E felizes são aqueles que reconhecem isto. Depois o Senhor Jesus traz uma outra qualificação que também ela é extremamente difícil de ser compreendida, aceita pelas pessoas. Jesus diz que felizes são os que choram. Não são felizes os que riem, mas os que choram. Jesus então está dizendo que a gente tem que ser chorão, que a gente tem que ser manteiga derretida. Não é nesse sentido, mas no sentido de que bem-aventurados aqueles que, vendo o seu estado de pecaminosidade, choram, lamentam por isto, lamentam o seu estado de pecado. E é impressionante como nós temos dificuldade nisto. A sociedade, o mundo de hoje, ele acha justificativas para as coisas. O arrependimento, é interessante, eu vejo muito isso nas pessoas, às vezes, os famosos e os não tão famosos assim, eles enchem a boca para dizer, não me arrependo de nada. E falam isso num sentido de, viu como eu sou uma pessoa decidida, viu como eu sou uma pessoa que levanta a cabeça e vai para frente, viu como eu sou uma pessoa forte, firme, eu não me arrependo de nada. Pobre, só que não reconhece a sua pobreza. Nós temos que chorar pelos nossos pecados, irmãos. O pecado não pode ser algo natural, não pode ser algo normal para nós. Nós não podemos simplesmente pecar e dizer, todo mundo peca, né? Fazer o quê? Todo mundo erra, eu errei. Vida que segue, vamos para frente. Não, o pecado precisa causar choro na gente. Por isso, felizes são os que choram, porque receberão o consolo do Senhor. O Senhor Jesus ainda nos dá mais uma afirmativa que também é estarrecedora. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui também a ideia não é de uma pessoa calma, tranquila, quase passiva, não é esse o sentido. Mas o manso é no sentido de que, por saber quem eu sou, por reconhecer os meus pecados, chorar por eles, eu me quebranto de forma que, quando vejo alguém pecando, eu, ao invés de ficar bravo, ao invés de atirar pedras, ao invés de guerrear, eu entendo a realidade deles. Isso me faz manso. Eu penso assim, poderia ter sido eu. Isso me faz mais compreensível ao erro do outro.
Você já reparou que quando alguém erra, a gente fica todo, né? A gente se levanta, fica grande, a gente cresce, né? Se sente maior, melhor. Aí quando é a gente quer que ponha no colo, a gente quer que cuide da gente quer que passe a mão, que faça carinho, que nos atenda, nos entenda. Quando é com a gente quer que seja um manso, mas quando é o outro que peca, a gente quer que os céus se rompam em cima daquela pessoa. Então Jesus diz: bem-aventurados são os mansos. Percebe que essas bem-aventuranças, elas estão seguindo um padrão, e elas têm a ver uma com a outra. Você jamais vai ser manso se você não reconhecer que é pobre de espírito. Se você não for uma pessoa que reconhece a sua pecaminosidade, você nunca vai ser paciente com quem erra. Sabe aquele negócio que eles colocam no carro de autoescola, para você ter paciência, porque ele é um aprendiz? E alguns até dizem assim: você já esteve aqui. Então se lembre, quando você estava dirigindo, aprendendo a dirigir, que vocês gostaria que a pessoa que estava atrás não ficasse buzinando, não ficasse acelerando, porque você está aprendendo. Mas depois que você pegou a tal da carteira de habilitação, agora você se acha o cara e não tem paciência com quem está na sua frente. Coitado, está aprendendo também. Então, se você não reconhece os seus pecados, você não vai poder ser manso. E quando você entende essas três primeiras bem-aventuranças, a quarta se torna natural. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Justiça, não estamos falando aqui de querer fazer justiça, de ver os maus sendo punidos, de ver o erro sendo condenado. Justiça não está aqui nesse sentido. Justiça é pensando assim: se você é humilde, reconhece o seu pecado, chora por ele, lamenta por esse pecado, entende quando alguém peca, é porque você entendeu que precisa da justiça de Deus para livrá-lo desse estado. Então você passa a ter fome e sede dessa justiça de Deus que nos conserta, que nos faz ser consertados pelo Senhor. Essas três primeiras, humilde de espírito, choro e mansidão, são bem-aventuranças que nos fazem olhar para dentro, que nos fazem olhar para dentro de nós. São, poderíamos chamar de bem-aventuranças interiores. Esta quarta é uma bem-aventurança que nos faz erguer os olhos para fora e olhar para o Senhor, e esperar dele que ele nos tire desse estado de miséria. E quando nós olhamos para o Senhor e alcançamos esta justiça da parte dele, nós passamos a ter atitudes externas. E as outras três bem-aventuranças, poderíamos dizer que são bem-aventuranças que se revelam do lado de fora. E elas estão correlacionadas, de forma que aqueles que são humildes, eles também são misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O misericordioso aqui é essa pessoa que, por reconhecer o seu estado de pecado, ele deixa de ser juiz e passa a ter misericórdia das pessoas. Passa a ter esse sentimento de cuidar dos que pecaram, não de apontar o dedo, mas de oferecer o braço para se levantar, para ser corrigido, para ser ajudado. Aí o Senhor Jesus nos diz, e nós vimos isso na quinta-feira passada: bem-aventurados os limpos de coração.
Limpos de coração estão correlacionados, são as mesmas pessoas que choram, que lamentam. E a correlação é simples. Se você não lamenta e não chora pelo seu pecado, você não busca pureza. Você convive harmonicamente com o pecado. Para que o seu coração seja limpo, você tem que odiar o pecado. Não tem jeito. Se você ama a prática pecaminosa, o coração não vai ficar limpo. O coração não vai se manter puro. Então, uma coisa leva a outra. E hoje nós vamos ver esta outra bem-aventurança. Bem-aventurados, verso 9, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deixa-me só dizer uma coisa antes de entrarmos necessariamente no assunto. Dizer aos irmãos que é um grande engano, um grande erro da parte nossa, da humanidade, e não há nada mais perigoso para nós do que pensarmos que podemos tomar essas bem-aventuranças e torná-las realidades na nossa vida por nossa própria conta. Eu estou dizendo isso porque nós vivemos uma época em que existem muitos pacifistas. São pessoas que são autodenominadas ou são denominadas pacifistas. Isso não tem nada a ver com o que Jesus está dizendo aqui. Pacificador não é uma característica natural do ser humano. Esse elemento de pacificação, esse ser pacificador, esta bem-aventurança, é uma qualificação que só pode ser experimentada por quem foi renovado em sua mente pelo Espírito Santo. Isso não é uma virtude experimentável na natureza de Adão. Ou seja, você não pode simplesmente querer ser pacificador. Não acontece assim. Se fosse assim, nós não ouvíamos falar de guerras. Se fosse assim, nós não ouvíamos falar de discórdias, de desavenças. Se nós pudéssemos naturalmente ter a virtude da pacificação, não haveria guerras, não haveria brigas, não haveriam distúrbios, não haveriam nenhuma dessas dissensões e facções que a gente vê por aí. Mas isso não acontece assim. Pacificador é uma característica do cidadão do reino de Deus. E este reino, vale lembrar, não é deste mundo, disse Jesus. Esse reino não é daqui. Quem são então esses pacificadores? Como é que nós podemos achar essas pessoas? Primeiro, vamos dizer o que não é. O que não é um pacificador. Ser pacificador é diferente de ser complacente. Pacificador não é aquela pessoa que diz assim: faço qualquer coisa para evitar um conflito. Isso não é pacificador. Tem muita gente que acha que isso é pacificador. Não é. Isso é complacência. Isso é uma característica humana, de tentar evitar uma briga. Mas isso não significa ser pacificador. Porque essa pessoa complacente, em geral,
ela é destituída de senso de justiça e de retidão. Porque às vezes, para não entrar na briga, eu preciso ser injusto com alguém. Eu preciso abrir mão de coisas certas. Mas isso não é pacificação. Isso não quer dizer que eu sou um pacificador só porque eu evito uma briga. Só porque eu tento conciliar duas pessoas. Pode ser que nesse ato de conciliação, eu tenha que fazer os dois abrirem mão de coisas que são boas. E até aceitarem coisas que não são boas. Mas eu faço esse meio de campo para evitar a discórdia. Isso não é ser pacificador. Isso é quase que uma indolência. É um ato de complacência. Às vezes, para se firmar algumas verdades, você tem que tomar posição, você tem que bater o pé, você tem que firmar, a defender a verdade do Senhor. Às vezes, você tem que bater o pé e dizer: daqui eu não redo. Ontem a gente estava aqui numa reunião e conversando sobre isso, um irmão disse: olha, do jeito que eu estou vendo, vai ter o dia que vão me tirar daqui preso e vão me levar preso, porque eu vou dizer, vai para o inferno. Mas não pode dizer, senão fere, magoa, machuca, e alguém pode denunciar a gente, dizer que nós estamos fazendo bullying, fazendo uma série de ações aí, menosprezando, diminuindo, etc. Eu vou ter que ir preso e chegar lá e ainda falar para o delegado: tu também vai para o inferno, homem. Então, ser pacificador não tem a ver com essa ideia de evitar conflitos. Não é isto. Isso os embaixadores fazem. Eles conseguem baixar a temperatura, mas não conseguem pacificar os corações. Eles baixam a temperatura se mantém estável, daqui a pouco sobe de novo, lá vem os homens. Não é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de sermos complacentes. Ele não está dizendo: bem-aventurados os complacentes, bem-aventurados os negociadores, bem-aventurados os embaixadores. Não, bem-aventurados os pacificadores. Pacificador também é diferente de apaziguador. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Apaziguar é uma coisa, ser pacificador é outra. Também o cabra fica querendo mexer demais, né, Tibério? A gente não estabelece a paz meramente evitando um conflito. Não. O que a gente máximo consegue, como eu disse agora há pouco, é baixar a temperatura, mas a gente não resolveu a causa da tensão. Quando nós trabalhamos como apaziguadores, nós queremos apenas esfriar a temperatura. O casal está brigando, está em pé de guerra. Isso não acontece lá em casa. De jeito nenhum. Porque eu sempre boto a bandeira branca lá, jogo de imediato para não ter problema. Não? O casal está lá em pé de guerra: pastor. Aí eu chego lá, o que eu vou fazer a princípio é o quê? Apaziguar. Acalmar a situação. Porque na situação quente, na cabeça quente, se fala o que não precisa, se diz o que não queria dizer, se machuca como não queria se machucar, e depois fica pior. Então você chega e apazigua, joga água na fervura. Aí depois que acalmou, agora entra o trabalho de ser pacificador, que é tratar a causa do conflito.
quer resolver o conflito. Se são crentes, está fácil. Quer dizer, mais fácil. Se for incrédulo, não adianta nem pensar. Não vai dar certo. Então, ser pacificador não é nem complacência e nem apaziguar. O que é então ser um pacificador? O que é então esta bem-aventurança? O que ela quer dizer? Primeiro, como a própria colocação de Jesus já mostra, pacificador é uma pessoa de coração limpo. É aquela pessoa que limpou o seu coração. E que por ter limpado o seu coração, ela pode perceber a realidade. Uma pessoa que tenha um coração cheio de inveja, uma pessoa que tem um coração cheio de ciúmes, de coisas como essas, essa pessoa jamais será uma pacificadora. Você só pode ser um pacificador a partir do momento em que o coração limpou, a partir do momento em que você expurgou do coração essas misérias. Por isso, não há como ser um pacificador sem ser humilde, sem chorar, sem ser manso, sem ter fome e sede, sem ser misericordioso, sem ser limpo de coração. Você nunca será um pacificador. Eu estudando isso aqui ontem e hoje, eu estava dizendo, meu Deus, daqui a pouco eu vou jogar a toalha, porque esse negócio de ser discípulo do Senhor está ficando complicado, está ficando cheio de muita coisa que está exigindo. Mas é isso. Para ser um pacificador, eu preciso de um coração limpo. Não dá para ser um pacificador sendo egoísta. E o Senhor Jesus vai dizer, em outras palavras, de onde procedem as guerras? Tiago faz essa pergunta. De onde procedem as guerras, as brigas que existem entre vocês? E a resposta dele é: por causa da inveja, por causa dos ciúmes, por causa dessas sujeiras do seu coração. Então, se você não tirar isto, é impossível ser um pacificador. E, junto a isto, um pacificador é uma pessoa que liberta-se do eu. Para ser um pacificador, é preciso esquecer-se dos seus interesses pessoais. E aqui a coisa aperta. Eu confesso aos irmãos que eu tive uma certa resistência em trazer isto. Porque parece muito radical e impraticável. Mas o fato é que a causa de conflitos, a causa primária de qualquer conflito, seja do mais simples a uma guerra mundial, inicia-se no conflito de interesses pessoais. Ainda bem que eu já tive uma concordância aqui. Espero que essa balançada de cabeça, Tibério, tenha sido uma concordância comigo. Mas não é verdade? Tudo começa nos interesses pessoais. Eu defendendo o que me interessa, você defendendo o que te interessa. Então, quando duas pessoas egocêntricas estão juntas, vai dar conflito. Aí nós temos o caminho errado, que é o primeiro que nós vimos, da complacência. Tá bom, então eu vou abrir mão, mas aí há uma injustiça.
Por isso não é complacência. Ah, não, então fica a sua opinião aí, você que é cabeça dura, vou largar para lá, mas aí não há paz. Há apenas resfriamento. Também não é apaziguar simplesmente. Nós só vamos conseguir ser pacificadores quando nós formos capazes de abrir mão de nós mesmos. Agora, esse é um ensino que nós não estamos falando sobre ele com muita frequência como deveria. E o tempo exige isso, a época exige isso. Nós vivemos uma época de direitos. Todo mundo tem direito. É qualquer coisinha, você está ferindo meus direitos. Olha os meus direitos, os meus direitos. Ninguém fala de deveres, só de direitos. E isso é desde berço. A gente está ensinando isso, infelizmente. Estamos passando isso para adiante. E as crianças estão aprendendo isso e estão crescendo egocêntricas. Outro dia eu estava, não sei se foi no shopping ou se foi numa loja ali pelo centro. Eita vontade. Sabe, irmão Edson? Eita vontade de ser primo distante da criança. Não precisava nem ser pai, primo distante. O bichinho rolava no chão, para lá e para cá. E o pai vinha: para com isso, filhinho, não faz isso, filhinho. Filhinho, meu amigo, ele estava reivindicando os direitos dele. Reivindique os seus direitos de pai. Entende? Mostra a ele quais são os deveres de um filho. Se nós não resolvermos essa questão nossa, lembra do que Jesus disse? Se você quiser ganhar a vida, o que você tem que fazer? Você tem que perder. Se você quer ganhar a vida eterna, você tem que perder a sua vida. Você não pode ter as duas, ou uma ou outra. Não dá para ter as duas. Ah, pastor, mas eu tenho que ter amor próprio. É verdade, a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Temos que amar ao nosso semelhante como amamos a nós mesmos. Olha só. Se eu amasse você do jeito que eu me amo, você era muito bem cuidado. Se eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, o meu próximo se torna o centro das coisas e não eu. Porque eu quero ser o centro. Eu faço tudo por mim. Eu luto muito por mim. Eu gosto muito de mim. Então, se eu amar o meu semelhante como a mim mesmo, eu vou fazer muitas coisas boas por esse semelhante. A Bíblia não está ensinando a gente a ser egocêntrico, pelo contrário. Ela está nos ensinando a amar de forma altruísta. Nós temos que nos lembrar, irmãos, que o nosso eu é caído. Nós damos muito valor à nossa natureza caída. Nós damos muito valor a esta natureza que é maligna. Ela é má. Lembra do apóstolo Paulo quando ele diz: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Enquanto você não se achar um desaventurado, você não é capaz de libertar-se de si mesmo. Nós damos valores demais a nós mesmos. O apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos considerar nem a mais e nem a menos. Que nós não podemos dar a nós um valor nem maior e nem menor, mas um valor real. E qual é o valor que nós temos?
Qual é o valor que nós possuímos? Nós não seremos pacificadores enquanto nós lutarmos pelos nossos direitos. Ah, você me ofendeu, você me machucou, você fez isto. Enquanto a nossa honra for tão blindada, enquanto a nossa honra for tão venerada, tão adorada, nós teremos dificuldades em ser pacificadores. Quer dizer, então, que eu tenho que deixar as pessoas passarem por cima de mim e me desonrarem, e me difamarem, e falarem o que quiser a meu respeito? Deixa eu ser bem honesto com os irmãos. A maioria das coisas das quais nós somos acusados é verdade. Pensa nisso. Pensa com honestidade sobre isto. Eu quase tive uma separação. Assim que começamos a estudar esse assunto, eu conversando com a minha esposa, eu falei algo para ela, ela discordou de mim assim, mas discordou bonito. E aí eu achei que devia, ficar de boa. Você sabe, acho que eu estou falando isso porque ela não está aqui, né? Ela está ali, está na reunião ali do lado, ela está escutando, com certeza, porque mulher escuta, Porque eu disse a ela algo assim, parecido com isso aqui. Que se alguém me chamar de mentiroso, eu não posso me ofender. Porque é bem provável que isso aconteça. Aí ela me rebateu, ela disse, não, mas mentiroso é alguém que vive mentindo. Aí eu ousei, fui ousado, irmão Edson. Eu ousei e fiz a tréplica. Eu disse, mas mentiroso não é a qualidade de quem mente? Não é necessariamente de quem mente continuamente. Acho que ela teve pena de mim, parou o assunto. Mas por que eu me sentiria ofendido se alguém me chama de mentiroso? Eu nunca menti? Por que eu me sentiria ofendido se alguém me diz que eu sou injusto? Eu sempre agi justamente. Percebe, irmã Alana, que existe uma blindagem na nossa honra, que a gente não gosta que as pessoas retoquem, que as pessoas encostem, e a gente cria uma indisposição se alguém fala isso da gente. Mas se eu sou humilde de espírito, reconheço o meu estado pecaminoso, choro e lamento pelos meus pecados, descubro que eu não posso condenar, mas eu preciso ver os outros como pecadores, e alcanço a justiça da parte de Deus, chega um momento em que se alguém fala isso para mim, isso não me ofende. Isso é possível que isso aconteça, porque eu sou pecador, mas uma coisa eu faço, eu não vou revidar, eu não vou desonrá-lo porque ele me desonrou. Eu não vou dizer para ele, mentiroso é você, porque aí eu estou fazendo igual a ele. Eu não vou brigar com ele porque ele falou que eu sou injusto, porque eu sei que ele é também, é o sujo falando do mal lavado. Então não vou brigar, não vou criar briga por causa disso. Entende o conceito de pacificador, Paulo Henrique? É você entender quem você é. Você sabe que há um ser pecador por trás desse homem pacífico, calmo. Existe um pecador. Paulo Henrique peca, Chiquinho. Sabia disso? Paulo Henrique peca. Mara que eu diga. Aí ele pode ficar ofendido comigo. Percebe? Que a maior das vezes em que nós entramos em celeumas, em brigas, em que nós nos tornamos raivosos com alguém,
é porque em algum momento eles arranharam o nosso eu. Então, para ser pacificador, nós precisamos nos despir do eu. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente desenvolve essa atitude pacificadora? Vamos virar todo mundo sangue de barata? Não, não é isto. Primeiro, precisamos ter uma visão inteiramente nova de nós mesmos. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa pecadora, sofreu a queda, fui restaurada por Jesus Cristo, mas eu ainda tenho a natureza de Adão que tenta tomar espaço. Eu preciso entender o meu lugar, quem eu sou de verdade. Entender que o meu eu vai sempre tentar me jogar contra. E por outro lado, é preciso ter uma visão inteiramente nova do mundo. Ontem, antes da reunião, a gente conversando aqui, e a gente fica indignado de ver algumas coisas acontecendo no país, de como brincam, de como tratam esse país como se fosse deles, e como manobram, de como se aliam, de como quem é inimigo hoje, amanhã está junto, né? E tudo em prol. A gente fica indignado com isso. Mas eu preciso entender que isto é o natural. Este é o mundo caído. Então eu vou sentar e chorar? Não. Eu não vou sentar e chorar e ver a banda passar, de forma alguma. Eu vou me postar diante de Deus, Senhor, tenha misericórdia. Eu sei o que é isso. Eu já estive lá. Eu já participei de coisas, eu já fiz coisas tão horríveis. Eu sei onde é que essas pessoas estão se metendo. Eu sei que elas estão nas trevas, tem misericórdia delas. Percebe que aí, ao invés de partir para a guerra, eu vou partir para a pacificação. Ao invés de partir para a briga, ao invés de montar uma guerrilha, montar um exército paralelo e ir para cima e destituir, fazer anarquia, ao invés de fazer isso, de botar fogo em loja, de queimar e tal, eu não vou fazer isto. Porque eu sei que isso não resolve, porque o problema é coração. A perspectiva nova que eu tenho do mundo me faz isto. Entende? Me faz perceber essa realidade. E a terceira atitude que eu preciso tomar é ter uma visão da glória de Deus. É entender que tudo o que eu faço precisa ser para a glória de Deus. Isso vai me fazer não falar mal das pessoas, mesmo que elas falem mal de mim. Eu não vou fazer juízo delas porque elas fazem de mim. Quando alguém faz alguma coisa, eu tenho dito isso muito lá em casa, a lida pastoral, ela é muito boa, porque ela nos permite conhecer pessoas, fazer muitas amizades, ter muitas pessoas próximas da gente, mas ela também nos permite ver o que há de pior nas pessoas. E aí, às vezes, é muito difícil você separar. Você sabe de coisas, você vê o pior das pessoas, você vê dentro da igreja, às vezes, atitudes, ações, comportamentos que são absolutamente impensáveis.
Como é que eu me vacino, me protejo disto? Eu começo a perceber que eu preciso fazer tudo para a glória de Deus. Eu preciso olhar para aquelas pessoas e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Ela não sabe o que está fazendo. Muda o coração dela. Eu tenho dito isso lá em casa. Vamos olhar para as pessoas e tentar entender o desaventurado homem que sou. Quando eu começo a olhar as pessoas e ver a pecaminosidade delas, eu começo a entender quão pobres elas são, quão sofridas elas são. E aí a pessoa te ofendeu e você tem pena e ora. E ora por ela. Porque você consegue olhar para ela e descobrir o tamanho da pobreza espiritual que ela possui. E ao invés de ir para a guerra, você estende o braço. Vem cá, deixa eu te ajudar. Isso é ser pacificador. É fácil? De jeito e maneira. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis. Por isso nós não temos paz no mundo, irmãos. Por isso, paz é um conceito tão sonhado, tão buscado, mas muito pouco achado. Porque para ter paz, para ser um pacificador é muito difícil. É só mesmo uma ação do Espírito Santo na gente para fazer isso. Humanamente é improvável, é impossível que a gente consiga. Mas para o discípulo de Jesus é possível. Na próxima quinta, se Deus permitir, nós vamos ver a última dessas bem-aventuranças. Melhor, é a última. As duas são basicamente a mesma coisa. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Obviamente, irmãos, a conclusão é óbvia. O mundo não suporta pessoas que se comportem dessa maneira. Eu digo isso para vocês. O mundo pede que haja exemplo. O mundo olha para a igreja e diz: vocês têm que ser padrão. Mas se nós de fato comportarmos como cidadãos do reino de Cristo, o mundo nos odiará profundamente. Por quê? Vou fazer o spoiler do estudo de quinta-feira. Por quê que seremos perseguidos? Não deveríamos ser amados? Não é o sentimento natural? Imagina se nós, depois da nossa conversão, passássemos por uma máquina e automaticamente nos transformássemos disso aqui. Não era para sermos amados, não era para as pessoas gostar da gente, porque a gente se tornou uma pessoa maravilhosa. Por que que eles nos perseguirão por causa disso? Porque nós nos tornamos padrão de algo que eles não querem. E nós nos tornamos testemunha viva do que é o reino de Cristo, e isto os condena. Deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Quanto mais parecido com o jeito humano, mundano de viver nós formos, menos o mundo se preocupará conosco, porque nós não seremos testemunhas de acusação para eles. Paulo fala sobre isso lá em Efésios 5. Ele diz que
a luz, quando ela chega, ela alumia todos os cantos e mostra a sujeira. Então é isso, Tibério. Quando nós nos tornamos esse tipo de gente, as pessoas passam a nos olhar com um olhar não desejoso, porque nós começamos a mostrar para elas o que elas não são e elas não gostariam disto. De certa forma, nós servimos de modelo para aquilo que elas sabem que precisam ser, mas não querem. É como aquele quartinho da bagunça. Eu sei que na sua casa não tem isso, que a Malana não deixa, né? Aquele quartinho da bagunça que quando alguém chega na sua casa, você puxa a porta. E se a pessoa for abrir aquilo ali, você diz, não, homem, deixa aí, não mexe aí não. Porque você não quer mostrar. Se nós nos comportamos dessa forma, nós começamos a mostrar as falhas e os defeitos do homem caído. E o homem caído não quer revelar as suas falhas. E aí então eles nos perseguem. É por isso. Vamos conversar mais sobre isso na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Amém? Vamos orar para que Deus nos faça pacificadores. Né? Para que Deus nos ajude nesse processo de pacificação. E que assim nós sejamos esse modelo para as pessoas. Vamos orar para que nós tenhamos essa convicção da parte do Senhor e possamos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Orar por aqueles que estão enfermos. Estamos vivendo um momento muito difícil. A nossa situação agora em janeiro e fevereiro está igual a maio, junho do ano passado. Nós voltamos àquela situação. Precisamos orar. Muitas pessoas perdendo a vida. Nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia e que Deus dê juízo para as nossas autoridades, para pensarem mais no povo e no bem-estar das pessoas do que em si mesmos e no desejo de poder. Pai, em nome de Jesus, bem-aventurados são os pacificadores. Mas eu confesso ao Senhor, Pai, que é muito difícil abrir mão do eu, abrir mão dos meus desejos, de mim mesmo. Eu sei que isso não é uma tarefa fácil, mas é possível por causa do Teu Espírito. Que o Senhor nos abençoe e nos mova a desenvolvermos essas características. Assim eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus amados, próximo domingo às 18 horas, nosso culto. Nós já estamos voltando com o Ministério Infantil, então podemos vir. As crianças serão atendidas com todo o protocolo, todo o cuidado. Não deixemos de congregar como é do costume de alguns, né? Domingo é ceia, né, Chiquinho? Primeiro domingo do mês, domingo é ceia. Estejamos todos presentes para podermos participar da mesa do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Tenhamos todos uma boa noite.